Fala galerinha do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de entendimento da dinâmica das ordens. Hoje trataremos o assunto de ordem de apregoação / intenção. Nesse ramo de ordens a gente separa por duas formas de atuação: apregoações manuais de compra e de venda e apregoações automáticas de compra e venda via lote escondido. Dentro da apregoação manual de compra e venda é o que você consegue realizar pela própria plataforma. Então você vai lá, apregoa a sua intenção de compra ou venda em um certo nível de preço e o fato de você clicar, né, e aceitar aquela intenção trabalhando na região do preço é chamada de apregoação manual. O que difere de uma apregoação manual para automática? A apregoação automática de compra ou venda por lote escondido, ela tem dois ramos. A primeira, a padrão em bolsa, e a segunda, a via lote escondido por robô. Se falar de regras da bolsa, principalmente a BMF, os lotes escondidos precisam ser renovados, precisam ser lotes, né, icebergs, 10 vezes o tamanho do lote padrão do ativo. No caso, dólar futuro e índice futuro, o lote padrão é 5. Então, essa renovação de lote escondido padrão bolsa dá por ser de renovações de 50 em 50 lotes, tá? Então, padrão bolsa, essa renovação de lote escondido é uma apregoação automática de compras ou vendas de 50 em 50. Joia? A apregoação automática de compra e venda por lote escondido via robô conseguem enviá-la sem o mínimo, sem ser 10 vezes o tamanho. Então consegue renovar de 5 em 5, 10 em 10, 15 em 15. Tá? Essa apregoação automática via algoritmo permite com que os players consigam fazer a renovação de lotes via robô. Mas calmem, vamos para o exemplo prático agora. Reparem na tela que a ferramenta de intenção estará sempre à esquerda. Relembrando um pouco os conceitos básicos da ferramenta: book de ofertas, né, sem filtro. Aqui no book de ofertas temos os melhores compradores acima, os melhores vendedores acima do lado direito, o nível de preço, geralmente com a diferença do spread, e a quantidade de lotes ofertados. Tá? Então, qual que é a leitura aqui? Se o preço está 27 com 27,5 e você tem uma intenção de comprá-lo, né, de comprar a 5, porém o preço não está próximo do preço que você quer entrar no mercado, você irá apregoar uma intenção, tá? Você irá apregoar uma intenção de compra a 225. Automaticamente, sua intenção apregoada irá para o book de ofertas. Então você ficará embaixo, provavelmente o último, né, do preço, porque entendam que essa apregoação ela respeita uma ordem de chegada. Então os primeiros players que penduraram suas intenções nos níveis de preço serão os que terão mais urgência. Se o preço cair, eles vão ser os primeiros realizados. Geralmente, tá? Os últimos seguem a fila. Tá? Demorou para apregoar a sua ordem, o mercado vai chegar na sua ordem depois que realizar todos os primeiros da fila. Ok? Então, uma intenção de compra, nesse caso a 25, seria apregoada desta maneira. Você iria enviar uma ordem manual de compra
a sua ordem ia para o book de ofertas e ficaria por último. Você seria logo depois dessa última ordem de 5 do BTG. Ok? Um exemplo na venda. Se você tivesse interesse de uma venda a 29 ou a 30, você apregoaria a sua ordem de venda. No caso aqui, um mini contrato. Ó, então eu tenho uma intenção de venda a 29. Eu não estou vendido. Se eu quisesse entrar com urgência no preço, eu teria agredido o comprador, que no caso é o 7. Tá? Então, quando eu penduro uma intenção, uma apregoação manual de venda, o meu preço de entrada será o nível que eu apregoei e a minha ordem será enviada para o book de ofertas. Ok? Vamos ver isso na prática? Olhem lá, as apregoações. Olha como que funciona. Genial apregou 5 lotes a 6. O mercado foi e tomou. Bateram, né? Bateram a 6. BTG coloca mais uma ordem a 5. Olha como é que as intenções. Tá? Reparem que o mercado de decisão se movimenta, enquanto que o mercado de intenção também. Por quê? Vamos falar aqui. Se a gente tivesse comprado a 5, com a nossa ordem pendurada, logo a gente iria pendurar mais 2 ordens manuais, que são, primeiro, o alvo que a gente quer sair. Então, por exemplo, compraria 5, estaria comprado intenção de venda no mercado, por exemplo, a 28, e também iria apregoar a minha possível intenção de estopar, se caso eu esteja errado. Então essas 2 ordens farão com que o mercado reconheça que tem mais ordens ali. Então no caso a gente comprou a 5, apregoamos nossa saída a 8 e também apregoamos nossa saída, por exemplo, de 2 pontos de stop. Tá? Claro, pessoal, isso aqui é um exemplo, não é uma regra. Tá? Mas geralmente, quando o player compra, ele já pendura a sua ordem de saída de ganho e sua ordem de saída de prejuízo. Tá? Então o mercado se alimenta dessa forma. Se atentem à ferramenta de decisão e à ferramenta de intenção. Tá? Vamos pensar um pouco sobre lote escondido. Lote escondido geralmente é um pouco mais difícil, porque não são a todos os momentos que renovam fila. Basicamente, para vocês entenderem o contexto do que é um lote escondido, imaginem o seguinte: temos vendedores persistentes de ordens integrais a 5,5. Quem não lembra o que é ordem integral, vai ter que voltar no vídeo anterior, na aula anterior, para entender. Imaginem o seguinte: sequência de ordens integrais a 5,5. Um único player renovando de 50 em 50. Então a ordem integral é de 50, consome toda a liquidez daquele nível de preço, porém ela é reposta a todo instante pelo mesmo player, renovando de 50 em 50. Isso é um lote escondido padrão bolsa, 50 em 50, 100 em 100, tá? São esses tipos de lotes que são padrões bolsa. Via algoritmo, teremos que imaginar o seguinte: sequência de ordens vendedoras integrais, tá? Porém, o mercado renova de 10 em 10 o nível de preço, e aí você identifica um player com característica de robô, com característica de HFT, renovando de 5, de 15, de 10. Então ele alimenta a fila, formando uma pequena proteção momentânea no nível de preço. Lembrando, sequência de agressões integrais, consumindo o nível de preço, e um cara, né, na contraparte, um comprador na contraparte, fomentando e alimentando as vendas do pessoal que está com decisão. Tá? Essa é a microestrutura de apregoação e intenção
dos players no mercado. Tá? Olhem lá, mais exemplos. UBS renova a 5, traz o mercado a 6. Reparem o tanto de agressão, ó. Reparem o tanto de ordens que saíram a 6. Olha aqui, 15 lotes a 6. Olha o BGC com interesse de compra. Tá? Compra 6, renova 6, pendura mais ordens. Tá? Olha só que interessante. Isso é a dinâmica das ordens. Tá? Olha lá, um player pendura possivelmente, um player pendura uma entrada. Vamos prever aqui mais ou menos o entendimento. Tullet. Tá? Vamos pôr um exemplo genial. Genial comprou, assumiu o risco de 10 contratos a 7. Vamos supor que esse cara fosse o mesmo player que já colocou um stop para sair fora do mercado com ganho. Olhem só onde ele pendura. A 8. Né? Olha aí. Dois lotes de 5 a 8. Então ele compra 10 a 27 e já pendura a sua saída a 8. Pessoal, isso aqui é um exemplo. Tá? Para ficar fácil o entendimento. Ok? Bom, espero que todos possam aproveitar ao máximo essa maratona de entendimento de fluxo, de entendimento do que é os negócios em si, a dinâmica das ordens. Recomendo que, se você não acompanhou toda a maratona de fluxo, eu vou deixar um link na descrição. Participem, entendam as ferramentas mães e usem, mesmo que com um gráfico na tela, deixem as ferramentas mães à vista. Entendam e consigam extrair as melhores oportunidades. Ok? Um abraço a todos.